A curiosidade humana sempre se volta para o que é incomum e desconhecido, e o mundo das fobias não é exceção. Embora muitos conheçam a claustrofobia ou a aracnofobia, existem inúmeras fobias que escapam ao conhecimento comum. Vamos explorar algumas dessas fobias menos conhecidas e entender um pouco mais sobre elas. 1. A glutofobia, medo de tomar banho. Embora pareça incomum, para aqueles que sofrem dessa fobia, a higiene pessoal pode se tornar um verdadeiro desafio. 2. Arachibutirofobia, medo do amendoim ou da manteiga de amendoim grudando no céu da boca. Uma preocupação gastronômica peculiar que pode levar uma pessoa a evitar esses alimentos por completo. 3. Cariginefobia, medo de pessoas atraentes. Uma fobia que pode isolar socialmente um indivíduo que evita a presença de pessoas consideradas bonitas. 4. Catoptrofobia, medo de espelhos ou de ver a própria imagem refletida. Esta fobia pode ser desencadeada por superstições ou traumas pessoais. 5. Crometofobia, medo de dinheiro. De maneira paradoxal, ter medo de algo que, para muitos, simboliza segurança e conforto, pode criar um dilema na vida pessoal e profissional de alguém. 6. Dendrofobia, medo de árvores. Um contato comum com a natureza que, para alguns, instiga pavor e inquietação. 7. Exoptrofobia, medo de espelhos. Semelhante à catoptrofobia, reflete um problema com a autopercepção ou o medo de descobrir algo escondido. 8. Geniofobia, medo de queixos. Uma fobia curiosa, pois o medo está relacionado a uma parte do corpo humano normalmente não associada a preocupações. 9. Globofobia, medo de balões. Muitas vezes vista em festas infantis, para alguns, os balões representam um gatilho para ataques de pânico. 10. Hipopotomonstrosesquipedal, medo de palavras longas. A ironia do nome extenso dessa fobia não passa despercebida, mas para os fóbicos, a complexidade verbal é angustiante. 11. Hiatofobia, medo de médicos. Apesar de os médicos serem protetores da saúde, para alguns, apenas a ideia de uma consulta evoca terríveis medos. 12. Cacorrafiofobia, medo do fracasso. Um medo que permeia as ações de muitos, mas quando se torna uma fobia, pode paralisar as tentativas de realizar qualquer empreendimento. 13. Laxanofobia, medo de vegetais. Mais do que uma aversão alimentar, a laxanofobia pode impedir alguém de entrar em contato com vegetais, independentemente da forma. 14. Macrofobia, medo de longas esperas. Em um mundo onde a paciência é necessária, aqueles com macrofobia lutam com a ideia de tempos de espera prolongados. 15. Nanofobia, medo de seres humanos ou objetos extremamente pequenos. Um medo que desafia a normalidade dos padrões de tamanho esperados. 16. Odontofobia, medo de dentistas. Uma fobia bastante comum que impede muitos de buscar cuidados odontológicos adequados. 17. Penterafobia, medo da sogra. Um medo que pode levantar debates sobre relações familiares e estresse interpessoal. 18. Pogonofobia, medo de barbas. Em tempos onde barbas são uma tendência, isso representa um desafio social para os que evitam homens barbudos. 19. Ruminofobia, medo de sons altos. Um medo que pode tornar a vida urbana um pesadelo contínuo. 20. Sesquipedaliofobia, outro termo para o medo de palavras longas, uma preocupação que pode parecer irônica para a sociedade mais ampla. 21. Triscaidecafobia, medo do número 13. Uma fobia alimentada pela superstição cultural que ainda hoje influencia decisões. 22. Uranofobia, medo do céu ou do paraíso. Um medo que desafia noções de conforto e plenitude pregados por várias filosofias. 23. Vesicafobia, medo da função da bexiga. Uma preocupação que pode introduzir significante desconforto em situações sociais. 24. Xantofobia, medo de cor amarela. Curiosa fobia que pode tornar intransitáveis objetos e roupas dessa coloração. 25. Zimifobia, medo de toupeiras ou ratos-toupeira. Sejam os animais ou a ideia de túneis e espaços fechados, essa fobia é particularmente angustiante. 26. Aeronausifobia, medo anormal de vomitar secundário ao movimento aéreo. Um desafio para qualquer pessoa que precise viajar de avião. 27. Bibliofobia, medo de livros. Contradizendo a natureza frequentemente considerável dos livros como fontes de conhecimento. 28. Coulofobia, medo de palhaços.
Mais comum do que se imagina e frequentemente atribuído a experiências precoces negativas. 29. Dementofobia, medo de enlouquecer. Uma fobia frequentemente ligada a preocupações com a saúde mental e percepção individual. 30. Deufobia, medo de escutar boas notícias. No mundo onde muitos anseiam por boas novas, essa fobia revela o medo do desconhecido que pode advém da mudança. Estes medos, por mais peculiares que possam parecer, refletem uma diversidade de experiências humanas e a complexidade da mente. Eles enfatizam a importância do entendimento psicológico e da empatia ao abordar aqueles que vivem com fobias menos conhecidas.